O sol se punha atrás das montanhas de Minas Gerais, tingindo o céu de um roxo profundo que parecia lamentar a partida de Joaquim. Maria das Dores permanecia imóvel diante daquela pequena cruz de madeira rústica, cravada na terra vermelha que um dia fora o sustento de sua família. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho árduo nos cafezais, apertavam o terço de contas gastas, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto sulcado pelo tempo. O silêncio do cemitério era interrompido apenas pelo vento seco que soprava as cinzas da esperança naquela tarde melancólica. Ela ainda podia ouvir o estrondo terrível das sacas de café desabando sobre o peito valente de seu amado esposo. Um acidente que o coronel Afrânio classificou friamente como fatalidade. Naquela mesma tarde, sem qualquer sinal de compaixão cristã, o poderoso latifundiário enviara seus jagunços para avisar que a pequena casa, onde viveram por 30 anos, deveria ser desocupada imediatamente para abater dívidas inexistentes. Maria sentia o peso da injustiça esmagar sua alma, mas sua fé inabalável sussurrava que Deus escrevia certo por linhas tortas, mesmo quando tudo parecia escuridão absoluta e uma solidão imensa. Ao retornar para o casebre de pau a pique, Maria encontrou as poucas roupas de Joaquim espalhadas sobre a cama de palha, exalando ainda o aroma de suor e terra. Ela recolheu cada peça com uma ternura quase religiosa, dobrando as camisas remendadas como se estivesse lidando com relíquias sagradas de um santo mártir daquela terra. Em um canto escuro da sala, a imagem de Nossa Senhora Aparecida parecia observar seu sofrimento com olhos piedosos, oferecendo o único consolo possível para uma mulher que acabara de perder o chão sob seus pés cansados e machucados. A porta da frente rangeu bruscamente, revelando a silhueta imponente do coronel Afrânio, que trazia no rosto um sorriso cínico e desprovido de qualquer rastro de humanidade básica. Ele bateu o chicote de couro contra as botas lustrosas, exigindo que Maria saísse daquelas terras antes que o sol nascesse no horizonte das colinas verdejantes do vale. Não importava que ela tivesse dedicado sua juventude inteira a cuidar daquelas plantações, para os poderosos. Uma viúva pobre não passava de um estorvo desnecessário, que precisava ser varrido para longe da vista das elites. Com o coração transbordando de amargura, a viúva reuniu suas poucas economias escondidas dentro de uma caneca de Flandres e decidiu que não imploraria por migalhas de piedade ao seu agressor. Ela caminharia até a estação ferroviária de Vila Esperança, onde o trem para o Rio de Janeiro passava apenas uma vez por semana, levando as almas aflitas em busca de redenção. Cada passo dado para fora daquele terreno familiar parecia arrancar um pedaço de sua carne, mas a promessa de um novo começo ardia timidamente como uma pequena chama no meio de uma tempestade. As sombras da noite envolveram a pequena propriedade enquanto Maria fechava a porta rangente pela última vez, carregando apenas uma trouxa de roupas e sua dignidade inabalável. Ela olhou para as mangueiras carregadas e para o poço que Joaquim cavara com tanto orgulho, sentindo que deixava para trás não apenas uma construção, mas toda a sua história. O destino agora era uma incógnita desenhada nos trilhos de ferro que cortavam o sertão mineiro, prometendo levar sua dor para longe daquelas colinas que um dia foram o seu pequeno e sagrado paraíso na terra. No meio do caminho lamacento, o Padre Bento surgiu como um anjo enviado do céu, segurando um lampião que iluminava o caminho pedregoso com uma luz suave e muito confortante. Ele colocou a mão no ombro de Maria, oferecendo palavras de coragem e uma pequena medalha de prata abençoada para proteger Elié durante a longa e perigosa jornada. O sacerdote sabia que o mundo lá fora era cruel com as mulheres sozinhas, mas ele também conhecia a força indomável que habitava o peito daquela paroquiana tão devota e sempre fiel aos seus princípios morais. A estação ferroviária estava deserta, mergulhada em um silêncio sepulcral que amplificava o som de seus próprios soluços contidos, enquanto aguardava a chegada da pesada máquina a vapor. Maria sentou-se em um banco de madeira carcomida pelos cupins, observando as estrelas que brilhavam intensamente sobre o céu de Minas Gerais, como diamantes perdidos na imensidão.
Ela fechou os olhos e sussurrou uma prece fervorosa, entregando sua vida nas mãos do Criador e pedindo forças para enfrentar o que quer que estivesse aguardando por ela no final daqueles trilhos de aço frio. Naquele momento de solidão absoluta, ela compreendeu que a riqueza material era apenas uma ilusão passageira, que o tempo e a morte acabariam por devorar sem qualquer distinção social. Enquanto o coronel dormia em lençóis de seda comprados com o sangue alheio, Maria possuía a paz de espírito de quem nunca traíra seus semelhantes por ganância. O contraste entre sua pobreza extrema e a opulência dos senhores de terra era uma ferida aberta na alma do Brasil. Uma cicatriz que sangrava silenciosamente em cada rincão esquecido pela justiça dos homens daquela nação. De repente, um tremor leve começou a vibrar sob seus pés, anunciando que o gigante de ferro estava se aproximando através da escuridão densa daquela madrugada fria e úmida. O som rítmico das engrenagens parecia o bater de um coração metálico, trazendo consigo a promessa de mundos desconhecidos e de oportunidades que ela jamais ousara sonhar em sua vida. Maria ajeitou o lenço sobre a cabeça e respirou fundo, preparando-se para abandonar as cinzas da sua antiga existência e abraçar a incerteza de um futuro que ainda estava por ser escrito pela providência divina. O trem parou soltando uma nuvem de fumaça cinzenta que envolveu a plataforma como um véu fantasmagórico, enquanto o condutor gritava destinos que soavam como música distante para ela. Com o coração batendo apressado contra as costelas, Maria subiu os degraus de metal frio do vagão de quarta classe, onde o cheiro de suor e cansaço predominava intensamente. Ela buscou um lugar junto à janela para poder vislumbrar, pela última vez, as montanhas que guardavam o corpo de seu amado Joaquim, prometendo que sua memória jamais seria apagada pela distância ou pelo tempo inclemente. Quando as rodas começaram a girar lentamente, Maria sentiu um solavanco que pareceu arrancar sua alma do solo firme de sua terra natal de uma vez por todas. As luzes da pequena vila foram ficando cada vez menores, transformando-se em pontos insignificantes na vastidão da noite brasileira que engolia tudo com sua mística e mistério. Ela apertou a medalha de prata contra o peito, sentindo o frio do metal contrastar com o calor de suas lágrimas de esperança. Enquanto o trem ganhava velocidade rumo ao desconhecido, horizonte de sua nova e difícil caminhada. O que esperava por uma gorda de Minas Gerais na imensa e caótica Rio de Janeiro era um mistério que a assombrava e fascinava simultaneamente naquela hora sombria. Ela não tinha parentes, amigos ou qualquer garantia de sobrevivência na capital federal. Apenas a coragem herdada de seus ancestrais que enfrentaram as secas e as misérias do sertão profundo. Maria sabia que a vida era um campo de batalha constante, onde somente os puros de coração conseguiam atravessar o mar de lama sem perder a fé inabalável nas promessas divinas de justiça e paz eterna. O balanço do vagão começou a embalar seus pensamentos exaustos, mergulhando-a em um estado de semiconsciência onde o passado e o presente se misturavam em imagens borradas de felicidade e dor. Ela viu o rosto de Joaquim sorrindo entre os cafezais em flor. Um fantasma doce que parecia abençoar sua partida forçada para além das fronteiras do seu pequeno mundo rural. A noite seria longa, mas o sol da justiça divina certamente brilharia após a tempestade, trazendo consigo a recompensa para aqueles que suportaram as provações mais terríveis com paciência, humildade e amor verdadeiro. Ela lembrou-se do dia do seu casamento, quando as flores de laranjeira adornavam seu cabelo simples e o sol brilhava, como se o mundo inteiro estivesse celebrando sua união sagrada. Joaquim não era um homem de posses, mas tinha um coração de ouro e mãos que sabiam transformar a terra seca em alimento para a alma e para o corpo. Naquela época, a pobreza não parecia um fardo pesado, pois o amor que compartilhavam era o combustível que os mantinha firmes diante de todas as adversidades que a vida rural lhes apresentava diariamente com rigor. Agora, aquela alegria parecia pertencer a uma outra encarnação, uma memória distante que o tempo e a crueldade humana haviam se encarregado de transformar em cinzas e saudade profunda. O banco de madeira do vagão
era duro e desconfortável, refletindo a nova realidade de uma mulher que fora despojada de tudo o que considerava essencial para sua existência terrena. Maria fechou o casaco puído para se proteger do vento frio que entrava pelas frestas da janela, sentindo que a jornada que se iniciava exigiria muito mais do que apenas força física para ser concluída com êxito. Ao seu redor, outros passageiros dormiam o sono dos desesperados, rostos marcados pela exaustão e pelo abandono social que assolava as regiões mais pobres do território brasileiro naquela época de transição. Um velho camponês roncava baixinho em um canto, enquanto uma jovem mãe tentava acalmar seu bebê que chorava de fome ou de frio no meio daquela escuridão metálica. Aquela era a verdadeira face do povo. Uma mistura de sofrimento e resiliência que Maria reconhecia como sendo sua própria identidade, forjada no fogo das provações e na água das lágrimas derramadas no chão sagrado. O tic-tac rítmico das rodas sobre os trilhos de ferro funcionava como um metrônomo da esperança, marcando cada quilômetro que a afastava da injustiça praticada pelo coronel Afrânio e seus asseclas cruéis. Cada parada em estações fantasmas no meio do nada era um lembrete de que o Brasil era imenso e cheio de contrastes brutais que a maioria da elite urbana preferia ignorar completamente. Maria sentia que estava atravessando o ventre de uma besta de metal que a levaria para um renascimento doloroso, onde a única bagagem permitida era a coragem de quem não tinha mais nada a perder. Ela sentiu uma pontada de remorso por deixar o túmulo de Joaquim sem flores frescas, mas sabia que ele preferiria vê-la lutando pela vida do que definhando na miséria extrema. A imagem da pequena cruz de madeira sumindo na distância assombrava seus pensamentos, mas ela transformou essa dor em combustível para enfrentar os desafios gigantescos que a aguardavam na capital do país. O trem continuava sua marcha incansável pela madrugada mineira, rasgando o silêncio das matas com seu apito estridente que soava como um grito de liberdade reprimido por séculos de opressão e muita desigualdade social. Maria uniu as mãos novamente e mergulhou em um silêncio interior, buscando a conexão com o divino, que sempre fora sua bússola moral em tempos de guerra e de paz. Ela pediu proteção não apenas para si, mas para todos os deserdados da sorte que viajavam naquele comboio rumo ao desconhecido, irmãos de alma, na imensa tragédia humana. A luz do luar refletia nos trilhos, criando um caminho de prata que parecia guiar o trem através do vale de lágrimas, em direção a um destino onde a justiça de Deus finalmente encontraria o seu lugar de direito. O cansaço finalmente venceu sua resistência nervosa, e Maria encostou a cabeça na parede vibrante do vagão, permitindo que o sono a transportasse para um reino onde as dívidas não existiam. Em seus sonhos, ela ainda era a rainha de seu pequeno pedaço de terra, colhendo os frutos de um trabalho digno ao lado do homem que fora sua vida inteira. O trem seguia viagem, carregando os sonhos despedaçados de uma viúva corajosa que se recusava a se curvar diante da maldade dos homens, confiando apenas na providência de um Deus que nunca dorme e tudo vê. O trem cortava as montanhas de Minas Gerais com um lamento metálico que parecia ecoar o vazio no peito de Maria. Pela janela suja, ela via os cafezais que outrora foram seu mundo desaparecendo na neblina matinal como fantasmas de uma vida interrompida pela ganância. Cada curva nos trilhos era um adeus silencioso às raízes que Joaquim ajudou a plantar com tanto suor e esperança sob o sol escaldante do sertão mineiro. O balanço rítmico do vagão não trazia conforto, apenas a lembrança constante de que ela era agora uma folha seca, levada pelo vento da providência. Maria apertava o terço contra o peito, buscando na oração a força que seus músculos exaustos já não conseguiam mais sustentar sozinha. Ela se perguntava se Deus realmente via sua dor, ou se ela era apenas mais uma alma invisível perdida na imensidão daquele país de contrastes brutais. A injustiça do coronel Afrânio queimava como brasa em sua memória, mas ela se recusava a deixar que o ódio envenenasse seu coração humilde e temente ao Criador. A fé era o único tesouro que ninguém poderia roubar. A bússola que a guiava através daquela escuridão
de incertezas e medos. Ao seu redor, o vagão de quarta classe fervilhava com o cheiro de marmitas baratas, fumaça de cigarro de palha e o lamento de crianças famintas. Eram retirantes, trabalhadores sem terra e gentes esquecidas pelo progresso que buscavam na capital uma chance de sobreviver à miséria que assolava o interior profundo. Maria sentia uma irmandade silenciosa com aqueles rostos marcados pela poeira e pelo cansaço, reconhecendo em cada olhar a mesma centelha de desespero que tentava esconder de si mesma. Eles eram o retrato de um Brasil que sangrava, sem nunca perder a esperança de dias muito melhores. Ela fechou os olhos e viu Joaquim sorrindo, com o chapéu de palha inclinado e aquele brilho nos olhos que sempre a fazia sentir-se a mulher mais rica do mundo. Lembrava-se das noites em que dividiam um prato de feijão com farinha, rindo da simplicidade de seus sonhos que nunca ultrapassavam os limites daquela pequena cerca de arame farpado. O amor deles era um escudo contra a dureza da vida, um pacto sagrado que nem mesmo a morte debaixo das sacas de café poderia romper completamente na eternidade da memória. Aquela lembrança era seu único e verdadeiro refúgio. O comboio parou em uma pequena estação cujo nome Maria não conseguiu ler, devido ao vapor denso que emanava da locomotiva cansada. Alguns passageiros desceram com suas trouxas de pano, enquanto outros subiam, trazendo consigo o aroma da terra úmida e o peso de suas próprias tragédias pessoais. Maria observou um casal de idosos se despedindo com um abraço que parecia durar uma eternidade. Um gesto que fez seu coração doer de saudade de um carinho que nunca mais teria nesta vida. O apito do trem soou novamente, cortando o ar como uma faca de ferro implacável. Através da porta entreaberta do vagão vizinho, ela pôde vislumbrar por um breve instante o luxo ofuscante da primeira classe, onde as senhoras usavam chapéus elegantes. Havia um contraste violento entre o veludo daqueles assentos e a madeira dura, onde Maria apoiava seus ossos cansados pela labuta de uma vida inteira. Aquela elite viajava em um mundo à parte, protegida por cortinas de seda dos olhares curiosos e da realidade cruel que passava rapidamente do lado de fora das janelas. O Brasil era uma terra de abismos sociais profundos, onde o ouro de uns era o sangue de outros. As montanhas começaram a dar lugar a vales mais abertos, e o calor do dia que avançava tornava o ar dentro do trem quase irrespirável para os passageiros. Maria sentiu uma sede intensa, mas guardava sua garrafa de água como se fosse um elixir precioso, sabendo que a viagem ainda seria longa e cheia de obstáculos. Ela limpou o suor da testa com a ponta do xale, mantendo a postura ereta, apesar da fadiga que ameaçava derrubá-la a qualquer momento de fraqueza. Sua dignidade era a única armadura que lhe restava para enfrentar o deserto da solidão urbana que viria. Uma mulher sentada ao seu lado, com as mãos tão ásperas quanto as de Maria, ofereceu-lhe um pedaço de pão de queijo amanhecido com um sorriso triste. A generosidade entre os pobres era algo que sempre a comovia, provando que a alma humana podia florescer mesmo nos terrenos mais áridos e desprovidos de recursos. Maria aceitou o gesto com um aceno de cabeça respeitoso, sentindo que aquele pequeno pedaço de alimento era uma comunhão silenciosa entre duas almas náufragas em um mar de incertezas. Elas não precisavam de palavras para entender a dor compartilhada de quem perdeu tudo na vida. O Rio de Janeiro surgia em seus pensamentos como uma cidade lendária, cheia de palácios de mármore e praias de areia branca, que ela só conhecia por ouvir falar. Para Maria, a capital era o lugar onde a justiça talvez pudesse ser encontrada, ou onde ela pudesse ao menos desaparecer no meio da multidão anônima. Ela temia a imensidão das ruas barulhentas, mas a fome e a necessidade de honrar a memória de Joaquim eram motores mais potentes que qualquer medo irracional. O destino estava selado nos trilhos que brilhavam sob o sol forte do meio-dia tropical brasileiro. A dor da perda de Joaquim era como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar, latejando a cada solavanco da carruagem de madeira que a transportava. Ela se lembrava de cada detalhe do rosto dele, das rugas ao redor dos olhos, quando ele ria de suas piadas simples sobre a vida no campo,
Perder o companheiro de uma vida era como perder a própria identidade, restando apenas um vácuo preenchido por sombras e lamentos que ninguém mais podia ouvir ou entender. Maria sentia que uma parte dela havia sido enterrada junto com ele naquela cova rasa de Minas. Às vezes, a tentação de amaldiçoar o coronel Afrânio era quase insuportável. Um veneno negro que subia por sua garganta nos momentos de maior fragilidade emocional e física. No entanto, ela lembrava-se das palavras do Padre Bento sobre o perdão e a justiça divina que nunca falha, mesmo que demore a se manifestar aos olhos humanos. Maria preferia entregar seu fardo ao Senhor, confiando que cada lágrima derramada seria pesada na balança eterna da retribuição moral que governa o universo criado. Ela escolheu a paz da consciência em vez do fogo destrutivo do ódio que consome. A paisagem brasileira passava célere, exibindo uma beleza natural que parecia indiferente ao sofrimento humano que ocorria dentro daquelas caixas metálicas em movimento constante pelo interior. Cachoeiras distantes brilhavam como fios de prata entre a vegetação densa, e pássaros coloridos cruzavam o céu, com uma liberdade que Maria invejava do fundo de seu ser cansado. Como podia o mundo ser tão belo, ao mesmo tempo, tão injusto para aqueles que mais trabalhavam para sustentar a grandeza da nação? Essa era a pergunta que ecoava nos trilhos e ficava sem resposta no vento que soprava forte. A criança no colo da mulher ao lado começou a chorar baixinho, um som agudo que despertou em Maria instintos maternais que ela nunca pôde realizar plenamente com Joaquim. Ela estendeu a mão e acariciou a cabeça do pequeno, sentindo o calor daquela vida nova que ainda não conhecia a maldade das estruturas sociais opressoras. Naquele toque suave, houve uma transmissão de coragem e esperança que transcendia a barreira do sangue ou da classe social, unindo as gerações na mesma luta. Maria percebeu que, embora estivesse só, ela pertencia a uma vasta família de deserdados que se apoiavam. O trem mergulhou em um túnel escuro, e por alguns minutos o mundo exterior desapareceu completamente, deixando os passageiros imersos em uma negrura absoluta e em um ruído ensurdecedor. Maria sentiu um aperto no peito, como se estivesse sendo engolida pela própria terra que um dia cultivara com tanto amor e dedicação constante. Naquele breu, ela orou com mais intensidade, pedindo que a luz voltasse a brilhar não apenas fora do trem, mas dentro de sua existência, que parecia ter perdido todo o sentido lógico e emocional. A escuridão era o teste final para sua fé já provada. Quando a luz finalmente irrompeu de novo, cegando momentaneamente seus olhos cansados, Maria viu que a paisagem havia mudado mais uma vez, tornando-se mais urbana e menos bucólica. Pequenos aglomerados de casas começavam a aparecer nas margens da ferrovia, sinais de que a civilização industrial estava se aproximando com toda a sua força e desordem característica. O coração de Maria acelerou ao perceber que o fim de sua jornada inicial estava próximo. E com ele, o início de uma batalha ainda mais árdua em terras estrangeiras. Ela se preparou internamente para o confronto com a imensidão da metrópole. O condutor passou pelo vagão gritando o nome da próxima estação, e sua voz áspera parecia o som do destino batendo à porta de cada um daqueles passageiros sofredores. Maria ajeitou sua trouxa, verificando se a medalha de prata ainda estava segura em seu pescoço. O último elo físico com sua antiga vida e com a proteção divina. Ela sentia que cada milha percorrida era um sacrifício necessário para limpar a mancha da humilhação imposta pelo coronel Afrânio e seus asseclas cruéis. A viagem não era apenas geográfica, mas uma peregrinação da alma em busca de justiça superior. Suas pernas estavam inchadas e as costas doíam devido à rigidez do banco. Mas Maria não permitia que um único gemido de dor escapasse de seus lábios cerrados. Ela aprendera com a dureza do campo que o corpo é apenas um instrumento da vontade. E sua vontade era de ferro, forjada nas fornalhas da necessidade e do amor. O suor que escorria por seu pescoço era o batismo de uma nova mulher que nascia das cinzas da viúva desesperada de Minas Gerais. Maria olhou para o horizonte, onde o sol começava a descer, e viu nele o sinal.
O trem da providência seguia seu curso implacável, indiferente às histórias de dor e redenção que carregava dentro de seus compartimentos enferrujados pelo tempo e pela negligência. Maria das Dores sabia que o que aconteceu naquelas terras de café era apenas o primeiro capítulo de um livro que Deus estava escrevendo com mãos invisíveis sobre sua vida. Ela não era mais a mesma pessoa que subira na estação de Vila Esperança, sob o manto da noite escura e solitária. Agora, ela era uma guerreira silenciosa, armada apenas com sua fé e a memória de um amor sagrado. De repente, um movimento estranho no final do vagão chamou sua atenção, tirando-a de seus devaneios profundos e trazendo-a de volta para a realidade imediata daquela viagem cansativa. Uma mulher jovem, vestida com roupas que pareciam finas demais para aquele ambiente hostil, cambaleou entre os bancos, segurando o ventre com uma expressão de agonia pura e desesperadora. Maria instintivamente se levantou, esquecendo suas próprias dores para socorrer aquela alma que parecia estar à beira de um abismo físico e espiritual. O destino estava prestes a lançar uma nova e inesperada peça naquele tabuleiro de xadrez humano. A jovem Helena, cujos olhos verdes refletiam um pânico que transcendia a classe social, desabou nos braços fortes de Maria antes mesmo que pudesse pedir ajuda formalmente. O contraste entre a seda de seu vestido e o algodão grosso do chale de Maria era o encontro de dois mundos que a sociedade brasileira teimava em manter separados por muros de preconceito. Naquele momento, no balanço do trem, que cortava o território nacional, não havia ricas ou pobres. Apenas duas mulheres unidas pela fragilidade da vida e pela urgência da solidariedade. A providência divina estava agindo novamente. Helena tremia nos braços de Maria, sua pele pálida, contrastando com o tecido grosseiro do chale da viúva mineira, que a amparava com firmeza. O perfume caro da jovem misturava-se ao odor de fumaça de carvão e suor humano que impregnava o vagão de quarta classe daquele comboio incansável. Maria não perguntou quem ela era, ou por que uma moça de linhagem nobre estava ali, perdida entre os deserdados da sorte brasileira. Ela apenas sentiu o pulsar descompassado de um coração jovem que clamava por socorro imediato naquela manhã fria e nebulosa. Os outros passageiros observavam a cena com uma mistura de curiosidade mórbida e indiferença, calejada pela própria miséria que carregavam em suas trouxas de pano. Um velho retirante murmurou uma oração rápida, enquanto uma mãe apertava seu filho contra o peito, temendo que a desgraça daquela desconhecida fosse contagiosa como uma peste urbana. O balanço do trem fazia com que o corpo de Helena pesasse ainda mais contra o colo de Maria, que tentava acomodá-la no banco de madeira dura e sem encosto. O drama humano não escolhia lugar ou classe para se manifestar. Maria buscou em sua memória as lições de ervas e cuidados que aprendera com as benzedeiras de sua aldeia natal, tentando acalmar a respiração ofegante da jovem. Ela percebeu que Helena não estava apenas doente, mas carregava no ventre o peso de uma nova vida que insistia em florescer precocemente sob o estresse da viagem. O suor frio na testa da moça indicava que as dores do parto, ou uma ameaça grave, estavam se aproximando com a velocidade dos trilhos. Maria invocou a proteção divina, sentindo que sua missão começava naquele exato instante de agonia. O trem soltou um apito estridente que cortou o ar da manhã, anunciando a entrada em um vale profundo, onde a luz do sol lutava para penetrar. Helena abriu os olhos por um momento, revelando uma íris verde esmeralda que transbordava um terror absoluto e uma solidão que nenhuma riqueza material poderia curar. Ela apertava a mão calejada de Maria com uma força desesperada, como se aquela mulher pobre fosse a única âncora em um mar revolto de sofrimento. A conexão entre elas foi selada pelo toque humano, ignorando as barreiras invisíveis da sociedade desigual. A névoa lá fora envolvia as árvores como um manto fantasmagórico, escondendo as cicatrizes da terra que Joaquim tanto amou em vida. Maria sentia que o trem não apenas as levava para o Rio de Janeiro, mas para um acerto de contas com o próprio destino que as unira. Ela começou a cantarolar uma antiga cantiga de ninar mineira, uma melodia doce que falava de rios calmos e de esperança renovada. O som de sua voz
embora rouca pelo cansaço, trouxe um breve alívio para Helena, que fechou os olhos e permitiu-se confiar naquela estranha. Um funcionário da ferrovia apareceu na porta do vagão, seus olhos se arregalando ao notar a presença de uma jovem da elite naquele ambiente insalubre. Ele tentou aproximar-se com arrogância, mas o olhar severo e protetor de Maria o fez parar a meio caminho entre o dever e o medo do desconhecido. Maria ordenou que ele trouxesse água limpa e panos secos, usando uma autoridade que nascera da necessidade de preservar a vida a qualquer custo. Naquele momento, a viúva de um camponês comandava o destino de quem possuía títulos e posses mundanas. A jovem Helena começou a balbuciar palavras desconexas sobre um amor proibido e uma fuga desesperada da tirania de um pai que valorizava apenas o sobrenome e o poder. Maria ouvia com o coração apertado, reconhecendo que a opressão possuía muitas faces, seja nas mãos de um coronel rural ou de um patriarca urbano influente. O sofrimento daquela moça era o reflexo das correntes invisíveis que prendiam as mulheres brasileiras a papéis pré-determinados pela hipocrisia social. Ambas eram vítimas de um sistema que raramente perdoava a fragilidade ou a busca pela felicidade. O sol finalmente começou a dissipar a fumaça e a névoa, revelando uma paisagem mais industrial à medida que se aproximavam das fronteiras do estado fluminense. Chaminés cuspiam fumaça negra no horizonte, um sinal de que o progresso estava cobrando seu preço da natureza exuberante que Maria deixara para trás. Ela sentia uma nostalgia profunda pelo cheiro de terra molhada após a chuva, algo que parecia cada vez mais distante naquela jornada de aço e ferro. O mundo estava mudando, e ela estava no centro de uma transformação que não compreendia inteiramente com sua mente. Helena teve uma nova contração, arqueando o corpo e soltando um grito sufocado que silenciou todos os ocupantes daquele vagão de miseráveis e esquecidos. Maria posicionou-se para ajudá-la, usando sua experiência como parteira ocasional nas fazendas de café, onde a assistência médica era um luxo inexistente para o povo. Ela sabia que cada segundo contava e que a vida que batia à porta de Helena dependia da firmeza de suas mãos e da fé que carregava. O trem continuava seu ritmo implacável, indiferente ao milagre e à tragédia que ocorriam ali. O contraste era doloroso enquanto Helena vestia sedas importadas. Maria usava remendos, mas era o calor humano da pobre que mantinha a rica viva e minimamente sã. A providência divina agia de formas misteriosas, colocando uma mulher que perdera tudo para salvar alguém que, teoricamente, tinha o mundo aos seus pés de veludo. Maria sentia que Joaquim estava ao seu lado em espírito, encorajando-a a ser o canal da graça para aquela desconhecida. O amor que ela dedicara ao seu esposo agora transbordava como compaixão pura por uma irmã de gênero. No meio da agitação, Maria lembrou-se das palavras do Padre Bento sobre como as águas dos rios brasileiros sempre encontram o mar. Não importa os obstáculos. Ela era como aquele rio, carregando os sedimentos de sua dor para um oceano de possibilidades que se abria diante de seus olhos cansados. A coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, especialmente quando uma vida inocente estava em jogo. Helena, entre um espasmo e outro, sussurrava o nome de um homem chamado Paulo, o motivo de sua jornada. A poeira entrava pelas frestas, cobrindo ambas com uma camada cinzenta que igualava suas cores e origens sob o teto da locomotiva sertanejo. Maria limpava o rosto de Helena com um pedaço de sua própria camisa, sacrificando o pouco que tinha para oferecer conforto àquela que estava em agonia. A generosidade de Maria era um ato de rebeldia contra a ganância do coronel Afrânio, uma prova de que a bondade sobrevive mesmo nas condições mais áridas. O trem deu um solavanco violento, fazendo com que as lâmpadas de óleo balançassem perigosamente no teto. O tempo parecia ter parado dentro daquele compartimento, enquanto o mundo exterior passava como um borrão de árvores, vilas e campos de pastagem amarelada pelo sol de inverno. Maria mantinha a mão de Helena firme entre as suas, transmitindo uma força que vinha diretamente de suas raízes profundas na terra vermelha de Minas.
Ela prometeu silenciosamente que não deixaria nada de mal acontecer àquela criança que lutava para nascer em um ambiente tão hostil e improvável. A vida era sagrada, e Maria era sua guardiã mais leal naquela hora de escuridão. Helena começou a chorar, um pranto desesperado de quem temia o futuro e a rejeição de uma sociedade que não aceitava falhas em seus pedestais de cristal. Maria a abraçou, permitindo que a jovem escondesse o rosto em seu peito, encontrando ali o consolo que sua própria mãe provavelmente nunca lhe dera. O amor maternal de Maria não conhecia fronteiras de sangue, apenas a urgência de proteger o vulnerável contra as intempéries do destino cruel e desalmado. Naquele abraço, as duas mulheres tornaram-se uma só força contra a adversidade imensa que as cercava. O barulho das engrenagens soava como uma orquestra desgovernada, acompanhando o drama que se desenrolava com cada quilômetro percorrido em direção à grande metrópole brasileira do Rio. Maria fechou os olhos e visualizou a pequena igreja de sua vila, pedindo aos santos que iluminassem o caminho daquele trem e o coração dos homens. Ela sentia que sua vida nunca mais seria a mesma após aquela viagem, que os trilhos haviam traçado um destino muito maior do que ela jamais ousara imaginar. A providência estava apenas começando a revelar seus planos mais complexos. As outras mulheres no vagão, movidas por um sentimento de solidariedade ancestral, começaram a oferecer o que podiam: uma manta velha, um pouco de água, ou apenas um olhar de apoio. A pobreza criava laços que a opulência muitas vezes destruía com sua frieza e competição por prestígio vazio e passageiro. Maria aceitava as ofertas com gratidão, formando um círculo de proteção ao redor de Helena que nem o oficial mais severo ousaria romper naquele momento sagrado. Era a resistência silenciosa dos humildes contra a arrogância daqueles que se achavam donos da verdade. Helena parecia estabilizar-se um pouco. Embora as contrações continuassem a vir em ondas rítmicas de dor e expectativa silenciosa no fundo de seu ser fragilizado, ela olhou para Maria com um agradecimento mudo que valia mais do que todas as moedas de ouro que o coronel Afrânio possuía em seus cofres. Maria sorriu. Um sorriso que carregava a sabedoria das montanhas e a paz de quem cumpre seu dever com amor e desprendimento total. Elas eram passageiras da mesma nau, navegando por trilhos de ferro em um mar de esperança e muita fé. O apito do trem soou novamente, desta vez mais longo e melancólico, anunciando a chegada iminente a uma das últimas paradas antes do destino final na central do Brasil. Maria preparou-se para o que viria, sabendo que a entrada no Rio de Janeiro traria novos desafios para ambas. Mas ela não tinha mais medo do desconhecido. A força que encontrara em si mesma para ajudar Helena era a confirmação de que Deus nunca a abandonaria, nem mesmo no meio da maior tempestade. Ela estava pronta para enfrentar a cidade e seus muitos segredos sombrios. Ao longa, as luzes de um subúrbio começavam a brilhar, sinalizando que a civilização urbana estava pronta para engoli-las em seu ventre caótico e cheio de promessas não cumpridas. Maria apertou sua medalha de prata, sentindo o calor do metal contra a palma da mão, e respirou fundo o ar carregado de maresia e fumaça que vinha da costa. A jornada de Maria das Dores estava entrando em uma nova fase, onde a dor de Minas Gerais seria o alicerce para uma nova construção de dignidade e amor. O destino aguardava com as portas bem abertas. Helena adormeceu por alguns minutos, exausta pela luta, enquanto Maria permanecia vigilante como um anjo da guarda que não conhece o cansaço ou a derrota pessoal. O trem reduziu a velocidade, os freios rangendo em um protesto metálico que parecia um lamento final antes da conclusão daquela etapa da viagem cansativa. Maria olhou para o céu, onde a primeira estrela da tarde começava a aparecer, e sentiu que Joaquim estava lá, guiando seus passos através da imensidão do Brasil. A providência havia cumprido sua parte. Agora, o futuro pertencia ao livre-arbítrio humano. O balanço do trem tornou-se um suplício quando Helena soltou um grito que silenciou as conversas banais dos passageiros maltrapilhos no vagão. As contrações vinham como ondas furiosas de um mar revolto, ameaçando arrancar a vida
antes mesmo que ela pudesse ver a luz do sol carioca. Maria, com a calma de quem já enfrentara secas e colheitas perdidas, segurou as mãos finas da jovem, sentindo o calor febril que emanava de sua pele de porcelana. Naquele momento, a divisão entre a seda e o trapo desapareceu completamente sob o teto de metal daquele trem. Maria ordenou que os homens se afastassem e que as mulheres fizessem um círculo de proteção, transformando aquele espaço imundo em um santuário improvisado de vida. Ela não tinha instrumentos cirúrgicos, apenas sua coragem e a água morna que um ferroviário trouxera às pressas, temendo um escândalo maior nos trilhos. Seus olhos buscavam a orientação divina, enquanto suas mãos agiam com a precisão herdada das ancestrais que pariam sob as sombras das mangueiras mineiras. O destino de Helena estava agora entrelaçado aos dedos calejados da viúva de Joaquim, numa dança desesperada pela pura sobrevivência humana. O cheiro de carvão e óleo diesel misturava-se ao odor metálico do sangue, criando uma atmosfera densa que parecia sufocar os presentes naquela jornada incerta. O trem roncava como uma besta ferida, ignorando o drama humano que se desenrolava em seu ventre de aço. Enquanto as janelas mostravam campos áridos, Maria limpava o suor da testa de Helena com um pedaço de pano limpo, sussurrando palavras de conforto que falavam de anjos e de misericórdia infinita. Ela sabia que a morte rondava o vagão, mas sua fé era um escudo inquebrável contra as sombras do medo. Helena olhava para Maria como se estivesse diante de uma santa esculpida em madeira rústica, alguém que compreendia a dor física e a agonia da alma. A jovem rica, criada entre rendas e bailes na capital, nunca imaginou que sua salvação viria de uma mulher que carregava a poeira da estrada. O contraste era gritante. Uma possuía joias escondidas sob o vestido. A outra possuía apenas uma medalha de prata e uma dignidade inabalável. No entanto, diante da vida que pedia passagem, ambas eram iguais. Meras criaturas frágeis, buscando o milagre da existência naquele momento sagrado. A pressão aumentava a cada quilômetro percorrido, e o apito da locomotiva soava como um lamento fúnebre que ecoava pelas frestas das portas de ferro. Maria sentiu o momento exato em que a natureza exigia o esforço final, encorajando Helena a empurrar com toda a força que restava em seu corpo exausto. O vagão parecia prender a respiração, até que um choro agudo e cristalino rompeu o barulho das engrenagens, anunciando a chegada de uma nova alma. O milagre acontecera no lugar mais improvável do mundo, sob o olhar atento e misericordioso da providência divina superior, com movimentos rápidos e seguros. Maria envolveu o recém-nascido em seu próprio xale de lã, aquele que Joaquim lhe dera no último aniversário de casamento. Era uma relíquia de amor, que agora aquecia o fruto de uma linhagem nobre, unindo dois mundos que a sociedade brasileira insistia em separar. Helena chorava de exaustão e alívio, beijando as mãos de Maria com uma gratidão que as palavras jamais seriam capazes de expressar plenamente. A vida vencera a escuridão dos trilhos, e a viúva sentiu uma paz profunda, como se tivesse cumprido um plano celestial traçado. Os passageiros do vagão de quarta classe, antes indiferentes, agora murmuravam bênçãos e sorriam, contagiados pela luz daquela pequena vida que acabara de desabrochar. Eles viam no bebê um símbolo de resistência, uma prova de que a esperança pode nascer mesmo no meio da miséria e do abandono social. Maria sentia que aquele nascimento era um sinal de que sua própria jornada não seria em vão, apesar de todas as perdas. A solidariedade dos humildes era o verdadeiro ouro do Brasil, brilhando mais intensamente que qualquer luxo da primeira classe elitista e cheia de preconceitos. Quando o trem finalmente parou em uma estação maior, médicos e oficiais da ferrovia invadiram o vagão, atraídos pela notícia do nascimento ocorrido de forma tão inusitada. Eles tentaram afastar Maria com arrogância, tratando-a como um estorvo desnecessário, agora que a ciência oficial estava presente para assumir o controle. Helena, porém, segurou o braço da viúva com firmeza, recusando-se a deixá-la partir sem o reconhecimento que sua coragem merecia diante de todos.
A jovem exigiu que Maria fosse tratada com respeito devido a uma salvadora de vidas e de esperanças naquele cenário desolador. Maria observava a movimentação com uma humildade que incomodava os homens de terno e gravata, pois sua presença lembrava-lhes de sua própria inutilidade naquele momento crítico. Ela não buscava recompensas financeiras ou elogios vazios. Apenas a certeza de que a mãe e o filho estavam seguros sob os cuidados adequados. Em seu coração, ela conversava com Joaquim, contando-lhe como a vida florescera no meio da dor, tal como as sementes que ele plantava na terra mineira. O amor era a única linguagem universal que Maria falava com total perfeição e absoluta entrega pessoal e espiritual. Helena, agora acomodada em uma maca, sussurrou para Maria que elas se encontrariam novamente no Rio de Janeiro, prometendo que sua gratidão não seria passageira. Maria apenas sorriu e entregou a medalha de prata para a jovem, pedindo que ela protegesse o pequeno anjo que chegara ao mundo. O trem partiu novamente, mas o ar dentro do vagão de quarta classe parecia mais leve, como se a luz do milagre tivesse dissipado a amargura. Maria sentou-se novamente em seu banco duro, sentindo o peso do cansaço, mas com a alma estranhamente revigorada e cheia de esperança. Ela pensou na ironia de como o destino brincava com as posições sociais, colocando uma herdeira nas mãos de uma viúva sem teto para ser salva. O Brasil era uma terra onde os muros eram altos, mas a dor e a vida sempre encontravam frestas para se comunicarem de forma direta. Maria via os trilhos como veias que transportavam o sangue de um povo sofrido mas resiliente, capaz de atos de heroísmo sem esperar nada em troca. A justiça divina não seguia as leis dos homens, mas as batidas de corações que batiam em uníssono pela pura compaixão. À medida que as luzes da Guanabara começavam a aparecer no horizonte, Maria sentia uma mistura de ansiedade e de uma calma sobrenatural que a envolvia totalmente. O Rio de Janeiro não era mais apenas uma cidade desconhecida e assustadora, mas o palco onde sua nova vida começaria de fato. Ela sabia que o coronel Afrânio ficara para trás, preso em sua própria maldade rural, enquanto ela avançava para um futuro desenhado por mãos divinas. Cada parada do trem era um passo a menos para o encontro definitivo com o propósito que a trouxera até aquele lugar distante. O choro do bebê, agora vindo de um vagão mais confortável à frente, ainda ecoava nos ouvidos de Maria como uma canção de ninar celestial e reconfortante. Ela sentia que aquele pequeno ser era um elo que a ligaria para sempre àquela família desconhecida. Uma ponte sobre o abismo da desigualdade brasileira. Joaquim teria ficado orgulhoso de sua valentia. Ele que sempre dizia que Maria tinha mãos de fada e um coração de leão. A viúva fechou os olhos por um momento, permitindo que as lágrimas de alegria lavassem finalmente a poeira de seus olhos cansados e sofridos. A noite caiu sobre os trilhos, cobrindo o país com um manto de veludo negro, pontilhado por estrelas que pareciam abençoar a jornada daquelas duas mulheres. Maria não era mais apenas uma fugitiva da miséria, mas uma protagonista de um ato de amor puro que desafiara as convenções de sua época. O trem da providência seguia firme, rasgando o silêncio da noite com seu rugido potente, levando consigo segredos que seriam revelados no tempo certo. A fé de Maria das Dores era o combustível silencioso que mantinha aquela máquina de esperança em movimento constante para o futuro promissor. Ela refletia sobre a fragilidade humana, percebendo que nem todo o ouro do mundo podia comprar um fôlego de vida a mais quando a hora chegava. Helena, com toda a sua opulência, estava tão desamparada quanto qualquer retirante do sertão. No momento em que a vida exigiu o seu tributo de dor, Maria compreendeu que sua pobreza era, na verdade, uma forma de liberdade que os ricos raramente experimentavam em suas gaiolas de ouro e convenções sociais rígidas. Ser essencial para outra alma era a maior riqueza que ela poderia carregar em sua pequena trouxa de roupas velhas e gastas. As vilas de pescadores e as periferias da grande cidade começavam a desfilar pela janela, mostrando uma arquitetura de contrastes que definia a alma do Rio de Janeiro. Casebres de madeira equilibravam-se nos morros, enquanto palacetes de mármore brilhavam à beira-mar.
criando uma geografia de injustiça que Maria logo conheceria de perto. O trem reduzia o passo, como se hesitasse em entrar no caos urbano que devorava os sonhos dos incautos com sua indiferença monumental. Maria apertou sua pequena bolsa, sentindo que sua fé seria testada em cada esquina daquela selva de pedras imensas e desconhecidas. Sua mente voltou por um instante à igrejinha de sua vila, onde o padre Bento costumava falar sobre a parábola do bom samaritano com tanta paixão e fervor. Hoje, Maria sentia que fora o instrumento daquela mesma parábola nos trilhos de ferro que cortavam o coração do Brasil profundo e esquecido. Ela não esperava agradecimentos, pois sabia que a verdadeira recompensa estava na paz de espírito de quem faz o bem, sem olhar a quem. O cheiro da maresia agora era nítido, anunciando que o oceano estava perto, guardando segredos e novas tempestades que ela enfrentaria com coragem. A presença de Deus era quase palpável no balanço suave do vagão, uma carícia invisível que acalmava os nervos de Maria após a tormenta do parto inusitado. Ela sentia que cada sofrimento passado em Minas Gerais fora uma preparação para aquele momento de glória humana e espiritual, no meio do nada. A vida de Joaquim não fora em vão, pois seu amor moldara a mulher forte, que agora enfrentava o mundo com a cabeça erguida e o coração puro. O trem era apenas o veículo, mas o motor era a vontade soberana do Criador eterno, que tudo vê e provê. Ao ver as luzes da central do Brasil, brilhando como um farol para os navegantes da terra firme, Maria ajeitou seu chale e preparou sua alma. Ela sabia que Helena seria levada para hospitais de luxo, enquanto ela teria que encontrar um teto qualquer para passar sua primeira noite carioca. No entanto, não havia inveja em seu ser, apenas uma curiosidade mansa sobre o que o amanhã reservava para uma serva fiel e trabalhadora. A metrópole rugia lá fora, mas dentro de Maria havia um silêncio sagrado de quem sabe que nunca caminha sozinha pelas estradas da vida difícil. As rodas de ferro gemeram uma última vez contra os trilhos ao entrarem na majestosa estação, finalizando o ato físico daquela viagem que mudara tudo para sempre. O vapor subiu novamente, envolvendo a plataforma em uma névoa que parecia separar o passado do futuro com uma fronteira de fumaça cinzenta e densa. Maria das Dores levantou-se, pegou sua trouxa e caminhou em direção à porta do vagão, sentindo que o solo do Rio de Janeiro era o seu novo campo de batalha. A providência divina terminara o capítulo da viagem para iniciar o capítulo da vida urbana intensa. O último som que ela ouviu antes de descer foi o choro suave do bebê sendo levado em uma ambulância. Uma melodia que ela levaria gravada na alma. Aquele som era a prova de que, mesmo no meio da injustiça e da morte de Joaquim, a vida insistia em recomeçar com toda a sua força primitiva. Maria sorriu para o céu invisível, sob o teto da estação. Deu o primeiro passo na plataforma de concreto e sumiu na multidão. A história de uma viúva mineira e de uma herdeira carioca estava apenas começando a se desdobrar nos mistérios da vida. A estação da Central do Brasil abriu-se diante de Maria como as mandíbulas de um gigante de ferro e concreto, fervilhando com uma multidão que ignorava sua existência humilde. O barulho das locomotivas misturava-se aos gritos dos vendedores ambulantes e ao burburinho incessante de milhares de almas que buscavam, como ela, um lugar sob o sol escaldante do Rio de Janeiro. Maria apertou sua trouxa contra o peito, sentindo o peso da solidão no meio de tanta gente desconhecida, enquanto a fumaça negra das chaminés obscurecia o céu azul que ela tanto amava em Minas. Caminhando com passos incertos pela plataforma de cimento frio, a viúva de Joaquim sentia-se uma estrangeira em sua própria pátria, cercada por edifícios que pareciam tocar as nuvens passageiras. A grandiosidade da capital federal era um choque para quem passara a vida inteira ouvindo apenas o canto dos pássaros e o balanço das folhas de café ao vento serrano. Ela buscou, com o olhar, a ambulância que levara Helena, perguntando-se se o destino voltaria a cruzar seus caminhos ou se aquele encontro fora apenas um breve relâmpago de luz divina em sua jornada de sombras. Sem ter para onde ir, Maria seguiu o fluxo das pessoas até encontrar uma pequena igreja dedicada a São Judas Tadeu,
o santo das causas impossíveis e desesperadas da vida. Ela ajoelhou-se no banco de madeira polida, permitindo que o silêncio sagrado do templo lavasse o barulho ensurdecedor da rua que rugia do lado de fora das portas pesadas. Suas preces eram sussurros de uma alma que já sofrera todas as perdas, mas que ainda guardava uma reserva de esperança para enfrentar os leões da metrópole cruel, que não perdoava a fraqueza dos pequenos. Enquanto descansava na penumbra do santuário, Maria foi abordada por uma senhora idosa chamada Dona Filomena, que cuidava da limpeza do altar com um zelo quase maternal e muito silencioso. Filomena percebeu o cansaço nos olhos da mineira e ofereceu-lhe um copo de água fresca e um lugar para passar a noite em sua humilde morada no Morro da Providência. Maria aceitou o convite com lágrimas de gratidão, vendo naquele gesto a mão de Deus estendida para ampará-la, no momento de sua maior vulnerabilidade física e emocional, diante do abismo desconhecido. A subida para o morro revelou a Maria uma outra face do Rio de Janeiro. Uma colmeia humana de casas sobrepostas que desafiavam a gravidade e a lógica da arquitetura. Ali, o cheiro de feijão queimado e o som do samba de terreiro criavam uma sinfonia de resistência que lembrava a força de seu próprio povo lá nas minas. Ela percebeu que, embora as montanhas fossem de pedra e não de terra, o sofrimento e a alegria dos humildes eram moedas universais que compravam a amizade sincera e a proteção mútua entre os desvalidos. 3 dias depois, um carro luxuoso e preto parou na base da favela, algo que despertou a curiosidade dos moradores e o temor de Maria, que ainda temia os capangas do coronel. Para sua surpresa, um motorista uniformizado buscava por Maria de Minas, trazendo um convite formal da família de Helena para que ela visitasse o palacete no bairro de Laranjeiras. Helena não esquecera a mulher que a salvara nos trilhos e desejava recompensar lá, mas Maria sentia que aquela visita revelaria segredos muito mais profundos do que uma simples dívida de gratidão material e passageira. Ao entrar na imensa mansão, cercada por jardins de palmeiras imperiais, Maria sentiu um calafrio ao ver os retratos nas paredes de mármore branco e veios dourados de luxo. Helena a recebeu em um quarto amplo e ensolarado, segurando o bebê que Maria vira nascer no meio da fumaça e do caos ferroviário daquela viagem. A jovem revelou que seu pai era um dos sócios ocultos das empresas de exportação que compravam o café do coronel Afrânio, mantendo o esquema de exploração que matara Joaquim no campo de trabalho escravo e injusto. A revelação caiu sobre Maria como um raio, misturando a dor do passado com a ironia do presente que Deus desenhara com mãos invisíveis e muito precisas. Helena explicou que o pai era um homem severo e ganancioso, mas que estava gravemente doente e buscava redimir seus pecados antes que a morte o levasse definitivamente desta vida terrena. A jovem propôs que Maria ficasse na casa como sua governanta e confidente, ajudando-a a cuidar do herdeiro e a reunir provas que pudessem desmascarar as injustiças cometidas pelo coronel lá nas distantes terras mineiras de sofrimento. Maria aceitou o desafio, não por desejo de vingança, mas pela sede de justiça que queimava em seu peito desde o enterro solitário de seu amado e saudoso Joaquim. Ela passou a observar as idas e vindas de advogados e empresários, aprendendo os segredos de um mundo que antes lhe parecia inalcançável e cheio de mistérios assustadores de poder. Sua presença silenciosa e observadora era uma arma poderosa contra aqueles que subestimavam a inteligência de uma mulher pobre, mas dotada de uma sabedoria ancestral, colhida na lida pesada com a terra vermelha de sua infância querida. Nas noites em que a mansão mergulhava no silêncio das sombras, Maria e Helena conversavam por horas sobre a liberdade e o preço que as mulheres pagavam por suas escolhas. Helena contou que Paulo, o pai da criança, era um jovem jornalista que fora perseguido por denunciar as condições de trabalho nas fazendas, sendo obrigado a fugir para o exterior em segredo. Maria viu na história daquela moça rica um reflexo de sua própria luta, percebendo que as algemas de ouro podiam ser tão cruéis quanto as correntes de ferro da pobreza rural extrema e opressora. Com o passar dos meses, Maria tornou-se a espinha dorsal daquela casa,
ganhando o respeito até dos criados mais antigos, que inicialmente a olhavam com desdém e muita desconfiança. Ela ensinou a Helena a força da oração e a importância de manter os pés no chão. Enquanto aprendia sobre leis e documentos que poderiam devolver as terras roubadas em Minas, a providência divina estava tecendo uma teia complexa, onde cada fio de dor era transformado em um instrumento de reparação para os injustiçados, que não tinham voz na sociedade brasileira desigual e muitas vezes cega. Certa tarde, Maria encontrou no escritório do patriarca uma pasta que continha os registros de dívidas forjadas pelo coronel Afrânio para tomar as propriedades dos pequenos agricultores da região. Suas mãos tremeram ao ver o nome de Joaquim em uma lista de devedores insolventes. Uma mentira lavrada em cartório, para justificar o despejo violento que sofrera após a tragédia. Naquele momento, Maria compreendeu que sua vinda para o Rio de Janeiro não fora um acaso, mas um plano meticuloso de Deus para que a verdade finalmente viesse à luz do dia e da justiça divina e humana. Ela guardou os papéis sob o xale, sentindo o peso daquela responsabilidade que agora carregava como uma cruz de libertação para si e para seus antigos vizinhos de aldeia. Maria sabia que o confronto final com o passado estava próximo e que ela teria que retornar às montanhas de Minas Gerais para enfrentar o dragão em sua toca. A coragem que demonstrara no trem era apenas uma pequena amostra da determinação que agora movia seus passos em direção à vitória moral sobre o mal que a assolara. Ela era a mão da providência agindo firmemente na história humana. O patriarca da família, em seu leito de dor, pediu para falar com Maria, querendo saber quem era aquela mulher que trouxera paz à sua filha e neto. Maria falou-lhe sobre o suor do campo, sobre a dignidade do trabalho e sobre o julgamento divino que não aceita subornos de ouro ou influência política rasteira. O velho chorou amargamente, reconhecendo que passara a vida acumulando tesouros que as traças roeriam, enquanto aquela viúva possuía uma riqueza que a eternidade não poderia apagar de sua alma, iluminada pela fé e pela prática constante do bem ao próximo. Ele assinou uma confissão detalhada e deu a Maria o apoio jurídico necessário para processar o coronel Afrânio e recuperar tudo o que fora tomado ilegalmente durante tantos anos de opressão. Helena abraçou Maria, sentindo que a união entre elas transcendia a amizade, sendo um pacto de sangue e de espírito contra as injustiças do mundo patriarcal brasileiro. O Rio de Janeiro, com todas as suas luzes e sombras, fora o cadinho, onde o caráter de Maria fora provado e purificado como o ouro fino no fogo da provação mais terrível, dolorosa e muito profunda. A notícia da confissão espalhou-se pelos corredores do poder, causando tremores entre os sócios corruptos que temiam ser arrastados pela queda do poderoso império de exploração cafeeira do interior mineiro. Maria permaneceu calma, pois sua confiança não estava nos homens de terno, mas naquele que faz justiça aos órfãos e às viúvas desamparadas pela lei humana. Ela preparou suas malas, mas desta vez não eram trouxas de pano velho, e sim malas cheias de esperança e de documentos que carregavam a força da verdade absoluta e da restituição justa para todos os humilhados. Antes de partir, Maria visitou novamente a igreja de São Judas Tadeu para agradecer pela proteção recebida e pela vida que florescera no meio da tempestade de aço do trem. Ela deixou uma oferenda de flores brancas no altar, simbolizando a pureza de suas intenções e o perdão que concedera ao mundo pelas dores que sofrera injustamente. O Rio de Janeiro despedia-se dela com um pôr do sol glorioso sobre o pão de açúcar, uma imagem que ela levaria gravada no coração como o cenário de seu renascimento espiritual e social definitivo perante a sociedade carioca. Helena e o pequeno bebê, batizado de Joaquim em homenagem ao falecido marido de Maria, foram até a estação para se despedir daquela que mudara seus destinos para sempre. As lágrimas eram de alegria e de saudade antecipada, pois sabiam que os laços criados na adversidade eram indestrutíveis pelo tempo ou pela distância geográfica entre a cidade e o campo. Maria beijou a testa da criança, sentindo que uma parte de sua história continuaria viva no Rio de Janeiro.
enquanto ela retornava para as raízes de sua existência mineira com a alma lavada e muito renovada. O trem de volta parecia mais leve, e o som dos trilhos agora soava como um hino de vitória, em vez de um lamento de exílio forçado pela maldade humana. Maria olhava pela janela, vendo as luzes da metrópole ficarem para trás, enquanto o ar puro das montanhas começava a invadir o vagão com o perfume de terra e de mato. Ela não era mais a viúva indefesa que fugira na calada da noite, mas uma mensageira da justiça que trazia consigo a tempestade que limparia a eira de sua aldeia natal de toda a sujeira moral. A jornada estava quase completa, mas o desafio final ainda a aguardava nas terras onde o sangue de Joaquim fertilizara o solo ingrato do latifúndio de Afrânio e seus asseclas. Maria apertou a pasta de documentos contra o peito, sentindo a presença de seu esposo como um vento suave que a encorajava a seguir em frente, sem medo. A providência divina agira com perfeição, unindo o grito da cidade com o silêncio do campo para proclamar que nenhum mal dura para sempre diante da luz da verdade e do amor sacrificial que tudo suporta e vence. O sol nascia novamente sobre o horizonte de Minas Gerais quando o trem aproximou-se da pequena Vila Esperança, onde tudo começara com lágrimas e uma cruz de madeira rústica e solitária. Maria desceu na plataforma com a cabeça erguida, sentindo que a terra sob seus pés agora reconhecia sua verdadeira dona, aquela que a amara e respeitara por toda a vida. O coronel Afrânio logo saberia que a mulher que ele tentara destruir retornara com o poder da lei e a autoridade de quem fora enviada pelo próprio Deus para restabelecer a ordem e a justiça. Caminhando pela estrada de terra vermelha, Maria sentia que cada passo era uma oração de agradecimento pela vida que lhe fora devolvida em dobro após o vale da sombra da morte. Ela viu a sua antiga casa ao longe, ainda em pé, mas agora ocupada por jagunços que seriam em breve expulsos pela força da justiça que ela trazia em suas mãos. A história de O Trem da Providência chegava ao seu ápice, mostrando que o destino é um tear, onde as mãos do Criador tecem o bem a partir dos retalhos da dor e da profunda esperança. Maria caminhava pela estrada de terra vermelha que levava ao coração de Vila Esperança, sentindo o calor do sol mineiro abraçar seus ombros cansados. Cada passo levantava uma poeira fina que parecia carregar o cheiro das memórias de uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto e silencioso. O horizonte, recortado pelas montanhas majestosas, testemunhava o retorno de uma mulher que partira como uma sombra e voltava como uma tempestade de justiça divina. Seus olhos, antes nublados pela dor profunda da perda, agora brilhavam com uma determinação inabalável que nem o tempo poderia apagar facilmente. Os moradores da vila paravam suas lidas diárias para observar a figura imponente que avançava com a cabeça erguida e o xale balançando ao vento. Cochichos se espalhavam pelas calçadas de pedra, misturando surpresa e uma ponta de esperança naqueles corações que também sofriam sob o jugo do coronel Afrânio. Maria não parou para cumprimentar ninguém, pois seu destino era o pequeno casebre onde deixara sua alma guardada entre as frestas das paredes de barro seco. Ela sentia a presença invisível de Joaquim ao seu lado, guiando-a por aquele caminho de espinhos e pedregulhos. Ao chegar diante de sua antiga propriedade, Maria encontrou o portão de madeira apodrecido e o jardim que Joaquim tanto cuidava, tomado por ervas daninhas, a caça, que um dia fora o santuário de seu amor simples. Agora servia de depósito para ferramentas velhas e sacas de café de qualidade inferior. O descaso dos novos ocupantes era uma ofensa viva à memória de seu esposo, uma ferida aberta que sangrava no meio daquela tarde silenciosa. Maria apertou a pasta de documentos contra o peito, sentindo que a hora da verdade estava batendo à porta. 2 jagunços de confiança do coronel saíram da varanda com as mãos nos coldres, tentando intimidar a mulher que ousava invadir aquele território, agora proibido. Eles riram com escárnio, chamando Maria de mendiga e ordenando que ela desaparecesse antes que o chicote começasse a cantar em suas costas magras. No entanto, Maria não recuou um único centímetro.
mantendo um olhar gélido que fez com que a risada dos homens morresse na garganta seca de poeira. Ela sabia que a autoridade que carregava não vinha de armas de fogo, mas da verdade absoluta contida em seus papéis. O padre Bento apareceu na curva da estrada, ofegante e com a batina suja de barro, temendo que um banho de sangue manchasse a vila. Ele colocou-se entre Maria e os carrascos, invocando o nome de Deus para evitar uma tragédia que parecia inevitável naquela hora de tensão máxima. O sacerdote viu nos olhos de Maria uma luz que não existia meses atrás. Uma força que transcendia o entendimento humano e falava de uma redenção vinda de longe. Ele compreendeu que a viúva não voltara para buscar esmolas, mas para retomar o que era seu por direito. A notícia do retorno triunfal de Maria chegou aos ouvidos do coronel Afrânio, enquanto ele saboreava um conhaque caro em sua biblioteca, forrada de carvalho. O latifundiário sentiu um aperto estranho no peito, uma premonição de que o império construído sobre cadáveres e mentiras estava começando a ruir como castelo de cartas. Ele ordenou que seus cavalos fossem encilhados, decidido a enfrentar pessoalmente a mulher que ele acreditava ter esmagado sob o peso da miséria. A soberba do coronel ainda o cegava para a força invisível da providência divina que agia agora. O encontro aconteceu na praça central, em frente à pequena igreja onde Maria e Joaquim haviam jurado fidelidade eterna diante do altar de madeira. O povo se reuniu em um círculo silencioso, testemunhando o confronto entre o senhor das terras e a serva que se recusava a ajoelhar. Afrânio apeou de seu cavalo com a arrogância de quem se julga dono das vidas e das mortes naquela região esquecida. Ele exigiu que Maria entregasse os documentos, ameaçando-a com o rigor de sua lei particular, mas encontrou apenas o silêncio de uma rocha antiga. Maria retirou da pasta as confissões assinadas no Rio de Janeiro, exibindo os selos oficiais que validavam a fraude cometida contra dezenas de famílias humildes. Sua voz, outrora baixa e submissa, ecoou pela praça como o som de um sino chamando para a última missa de um pecador impenitente. Ela leu em voz alta os nomes das vítimas e as quantias roubadas, expondo as entranhas da corrupção que sustentava o luxo da casa grande de Afrânio. Cada palavra era um prego no caixão da autoridade do coronel, que empalidecia sob o sol forte. O coronel tentou zombar, alegando que papéis não valiam nada diante da força dos seus homens e do prestígio político que possuía na capital mineira. No entanto, o advogado enviado pela família de Helena surgiu de um carro preto, trazendo consigo as ordens judiciais de afastamento e investigação imediata. A lei dos homens, impulsionada pelo poder da elite carioca, finalmente alcançara o rincão, onde a injustiça reinava soberana há décadas. Maria sentiu um alívio profundo, percebendo que sua jornada no trem não fora apenas um delírio de desespero, mas um plano perfeito. A revolta começou a crescer entre os camponeses, que antes temiam até o olhar do coronel, mas agora viam a vulnerabilidade do monstro de papel. Eles se aproximaram de Maria, formando um escudo humano que nenhum jagunço ousaria romper sem enfrentar a fúria de um povo cansado de ser humilhado. Afrânio percebeu que o medo, sua principal arma, havia se dissipado diante da coragem de uma mulher que não tinha mais nada a perder nesta vida. O império do café estava manchado com o sangue da verdade, que agora brotava do solo sagrado. Maria não sentia ódio, apenas uma piedade profunda por aquele homem que vendera sua alma por terras que nunca levaria para a cova fria. Ela lembrou-se de Joaquim e de como ele teria perdoado o seu agressor, pois o coração dele era grande demais para abrigar o veneno da vingança. A viúva estendeu a mão para o céu e agradeceu a Nossa Senhora Aparecida por ter sido o instrumento da justiça naquelas montanhas. O ciclo de dor estava se fechando, dando lugar a uma primavera de esperança para todos os que ali viviam. Os policiais civis chegaram para cumprir os mandados, retirando as armas dos jagunços que, covardemente, abandonaram seu patrão ao primeiro sinal de derrota real e iminente. O coronel Afrânio foi levado sob custódia, saindo da vila não em seu cavalo alazão, mas no fundo de uma viatura escura e empoeirada pela estrada.
O povo aplaudiu não a prisão de um homem, mas a libertação de uma terra que clamava por justiça desde os tempos coloniais mais remotos. Maria permaneceu imóvel, observando a poeira baixar enquanto a tarde caía suavemente sobre Vila Esperança. Naquela noite, Maria dormiu no chão de sua antiga casa, sentindo o cheiro da madeira velha e ouvindo o vento sussurrar segredos de paz eterna. Ela sabia que ainda haveria batalhas legais e muita burocracia. Mas a principal vitória já havia sido conquistada no tribunal da consciência e da fé. O silêncio do casebre não era mais solitário, mas preenchido pela presença doce de um amor que nem a morte fora capaz de separar. Ela sonhou com Joaquim colhendo café em um campo de luz, sorrindo porque sua Maria finalmente estava livre. No dia seguinte, Maria começou a organizar a cooperativa de pequenos agricultores, usando os recursos que Helena lhe enviara como um investimento na dignidade do povo mineiro. Ela ensinou aos seus vizinhos que a terra pertence a quem a trabalha com amor e respeito, e que a união era a única defesa contra a ganância. O casebre de pau a pique foi reformado, tornando-se um símbolo de resistência e de hospitalidade para todos os que passavam por ali. Maria tornou-se a mãe da vila, uma autoridade moral que superava qualquer título nobiliárquico vazio. Ela escreveu uma longa carta para Helena, contando sobre o nascimento de uma nova era naquelas montanhas e sobre a gratidão eterna que sentia pela jovem. Maria prometeu visitar o Rio de Janeiro para ver o pequeno Joaquim crescer, sabendo que os laços criados no trem eram eternos e indestrutíveis. A correspondência entre as duas mulheres era a ponte que unia o asfalto da cidade com o barro do campo, provando que o afeto não conhece fronteiras sociais. A providência divina continuava a agir, fortalecendo as raízes de uma amizade sagrada. A imagem de Nossa Senhora Aparecida voltou para o seu lugar de destaque na sala. Agora, adornada com flores frescas, colhidas no próprio jardim da propriedade recuperada. Maria rezava o terço todas as noites, agradecendo pelas provações que a tornaram uma mulher mais forte e resiliente diante das tempestades da vida terrena. Ela compreendeu que cada lágrima derramada fora uma semente de sabedoria que florescera no momento certo. Segundo os planos de Deus, a paz que ela sentia era o prêmio mais valioso que alguém poderia receber após tanto sofrimento. Muitos anos depois, quando as crianças da vila perguntavam sobre a mulher do chale, os mais velhos contavam a história da viúva que enfrentou um coronel com papéis. Eles falavam do trem que trazia milagres e da coragem que brotava do amor de um marido que nunca fora esquecido pela sua companheira fiel. Maria das Dores tornou-se uma lenda viva, um lembrete constante de que a justiça pode tardar, mas ela sempre encontra o caminho de casa. Vila Esperança finalmente fazia jus ao seu nome, brilhando como uma joia entre as serras mineiras. Às vezes, Maria ia até a estação ferroviária apenas para ouvir o apito da locomotiva e sentir o cheiro da fumaça de carvão que trazia lembranças. Ela fechava os olhos e via o vagão de quarta classe, o rosto de Helena em agonia e o choro do bebê que rompeu o silêncio. Aquela viagem fora o divisor de águas em sua existência, o momento em que ela deixou de ser vítima para se tornar autora. O trem da providência continuava seus trilhos, levando outras vidas, outros sonhos, mas sempre sob o olhar atento do Criador. O pôr do sol em Minas Gerais nunca fora tão bonito como naqueles dias de liberdade e de trabalho, recompensado pela colheita farta e muito suada. Maria sentava-se na varanda, segurando a medalha de prata que Helena lhe devolvera em sinal de amizade eterna e de profundo respeito mútuo. Ela olhava para a cruz de madeira no cemitério, agora cercada por flores, e sabia que Joaquim descansava em paz. Orgulhoso da mulher que amara, a vida era um mistério profundo. Mas para quem tem fé, cada curva do caminho revela uma nova luz. A história de Maria era a história do Brasil, um país de contrastes, mas também de uma humanidade que se recusa a morrer mesmo sob a opressão. Ela era a prova de que a bondade é uma força revolucionária, capaz de mudar o destino de toda uma comunidade sofredora e esquecida. O trem seguia viagem rumo ao infinito, mas o coração de Maria
estava plantado naquela terra vermelha, onde a esperança finalmente criara raízes profundas e indestrutíveis pelo tempo. Ela era a rainha de seu pequeno reino de amor, justiça e muita paz espiritual. O vento soprava suave, trazendo o aroma das flores de café que começavam a desabrochar, anunciando que uma nova e generosa safra estava prestes a chegar para todos. Maria sorriu. Um sorriso de quem cumpriu sua missão com honra e dedicação total, sem nunca desviar-se do caminho da retidão moral e cristã. Ela entrou em sua casa, fechou a porta com suavidade e mergulhou na oração silenciosa da alma que encontrou sua verdadeira morada na terra. O capítulo da dor terminara, e o capítulo da vida plena estava apenas começando para a viúva de Minas. A primavera chegou à Vila Esperança, com uma força que ninguém ousava prever nos tempos sombrios do coronel Afrânio. As flores de café, brancas como a paz que Maria trouxera do Rio de Janeiro, cobriam as colinas de Minas Gerais com um manto perfumado e cheio de promessas divinas. Os agricultores, agora libertos das dívidas fraudulentas que os escravizavam, trabalhavam com um brilho novo nos olhos e uma canção de liberdade nos lábios calejados. A terra, antes manchada pela injustiça, parecia responder com uma generosidade nunca vista anteriormente por aquela gente humilde. Maria das Dores observava o movimento da cooperativa da varanda de sua casa, que agora era um centro de acolhimento e de partilha para toda a comunidade. Ela não usava joias ou sedas, mantendo a simplicidade do algodão que sempre vestira, mas sua presença exalava uma nobreza que nenhum dinheiro poderia comprar. Seu rosto, embora marcado pelas cicatrizes do tempo e do sofrimento, refletia uma serenidade profunda de quem encontrou o seu propósito no mundo. Ela era o alicerce sobre o qual uma nova sociedade, baseada na cooperação e na justiça cristã, estava sendo construída. Certa manhã, o som de um motor potente ecoou pelo vale, anunciando a chegada de visitantes que Maria esperava com o coração transbordando de ansiedade. Um automóvel luxuoso parou diante do portão, e dele desceu Helena, segurando pela mão um menino de cachos dourados que corria alegremente em direção às flores. O pequeno Joaquim, agora com passos firmes, era o testemunho vivo do milagre ocorrido naquele vagão de quarta classe sob a luz da lua. O abraço entre as duas mulheres selou uma amizade que desafiou todas as barreiras sociais e geográficas existentes. Helena trouxera notícias de que a justiça no Rio de Janeiro havia ratificado todas as denúncias, condenando Afrânio a devolver cada centavo roubado aos camponeses de Minas. O império de medo fora substituído por um legado de reparação, e a fortuna da família de Helena agora financiava escolas e hospitais na região. A jovem agradeceu a Maria por ter lhe ensinado que a verdadeira riqueza não reside nos cofres, mas na capacidade de estender a mão ao próximo. O Rio de Janeiro e Vila Esperança estavam unidos por um laço indestrutível de gratidão. Durante o jantar, servido com a simplicidade do campo, mas com o tempero do afeto, Maria contou histórias de Joaquim para o menino que carregava seu nome. Ela falava do homem que amava a terra e que via em cada semente uma promessa de vida eterna dada pelo Criador. O pequeno Joaquim ouvia com olhos atentos, sentindo que pertencia àquela terra vermelha tanto quanto aos salões de mármore da capital federal. A herança que ele receberia não seria apenas de títulos, mas de caráter e de respeito pelo suor do trabalhador rural. Na manhã seguinte, Maria levou Helena e o menino até a pequena cruz de madeira rústica, que agora fora substituída por um monumento de pedra branca no cemitério. Ela depositou um ramo de flores de laranjeira sobre o túmulo de seu amado, sentindo que a alma de Joaquim finalmente descansava em paz absoluta. Não havia mais lamento no vento que soprava entre as lápides, apenas um sussurro de vitória sobre a morte e a injustiça. Maria sorriu, sabendo que o seu amor fora o combustível para mudar o destino de centenas de pessoas humildes. A lei do retorno, ou Geo-Gigatinei, como diziam os antigos, havia se cumprido com uma precisão matemática e divina que assombrava os céticos. Aqueles que semearam dor e opressão colheram a solidão das celas frias,
enquanto Maria, que semeou misericórdia no meio do desespero, colheu uma família universal. Ela compreendeu que o trem da providência nunca erra o seu destino. Mesmo quando o caminho parece obscurecido pela neblina da dúvida, cada estação de sua vida fora necessária para forjar a mulher que agora liderava com o coração e a mente. Vila Esperança tornou-se um modelo de dignidade para todo o Brasil, atraindo jornalistas e estudiosos que queriam entender o milagre daquela transformação social e humana. Maria os recebia com café fresco e pão de queijo, sempre atribuindo o sucesso à vontade de Deus e à união dos humildes de espírito. Ela nunca se deixou seduzir pela fama, permanecendo fiel às suas raízes e à memória de quem a amou quando ela não tinha nada. A sua autoridade era baseada no exemplo vivo e não em ordens autoritárias ou em gritos de comando. Nas noites de lua cheia, Maria ainda gostava de caminhar até os trilhos da ferrovia, ouvindo o apito distante da locomotiva que cortava o silêncio da madrugada mineira. O som não lhe trazia mais tristeza, mas uma nostalgia doce de uma viagem que transformou a dor em propósito de vida. Ela fechava os olhos e sentia o balanço do vagão, lembrando-se do choro do bebê e da mão firme de Helena. O trem continuava a passar, levando outras vidas e outras histórias. Mas Maria sabia que a sua história já estava eternizada naquelas colinas. Helena e o pequeno Joaquim partiram após uma semana, prometendo retornar em todas as colheitas para celebrar a vida e a amizade sagrada que as unia. Maria ficou no portão acenando até que o carro desaparecesse na curva da estrada, sentindo uma paz que excedia todo o entendimento humano. Ela voltou para dentro de sua casa, acendeu uma vela diante da imagem de Nossa Senhora e mergulhou em uma oração de silêncio e gratidão. A sua jornada terrena estava plena, e ela não temia mais o futuro, pois sabia quem segurava as rédeas do mundo. O tempo passou suavemente sobre a vila, e Maria envelheceu com a graça de uma árvore frutífera que oferece sombra e sustento a todos os que dela se aproximam. Seus cabelos ficaram brancos como as flores de café, e sua voz tornou-se um oráculo de sabedoria para os jovens que buscavam conselhos sobre a vida. Ela ensinava que o sofrimento é apenas uma etapa da purificação e que a justiça divina sempre encontra uma fresta para brilhar. Vila Esperança era agora um jardim de almas resilientes, florescendo sob o olhar cuidadoso da Mãe das Minas. Muitas décadas depois, quando Maria finalmente fechou os olhos para este mundo, o povo da vila não chorou com desespero, mas celebrou sua passagem com hinos de alegria. Eles sabiam que ela estava apenas pegando o último trem, aquele que leva os polos de coração para o encontro definitivo com o Criador. A estação estava cheia de flores, e o sino da igreja dobrou não por lamento, mas por glória, honrando a mulher que provou que o amor é a maior força. Maria das Dores partira, mas seu espírito permanecia em cada grão de café colhido. A história de O Trem da Providência tornou-se uma lenda contada de geração em geração, inspirando outros a nunca perderem a fé no meio das tormentas da existência. O chale de lã de Maria foi preservado no Museu da Vila como uma relíquia de solidariedade e de coragem inabalável diante do poder. Helena, já idosa, escreveu um livro sobre aquela viagem, garantindo que o nome de Maria das Dores nunca fosse esquecido pela história oficial do país. Duas vidas unidas por um acaso divino mudaram o curso de uma nação inteira com atos simples. Nas madrugadas frias, dizem os moradores que ainda se pode ouvir o som rítmico de um trem fantasma cruzando as montanhas de Minas Gerais com um brilho suave. É o Trem da Esperança, carregando as preces de Maria e a proteção de Joaquim sobre todos os que sofrem injustiças nos rincões do Brasil profundo. A justiça de Deus, implacável e amorosa, continua a agir através de corações dispostos a se sacrificarem pelo bem maior da humanidade. A semente plantada na dor floresceu em um campo de paz que nunca deixará de dar seus frutos. Maria encontrou Joaquim em uma estação de luz, onde não havia mais dívidas, nem coronéis, nem a separação cruel imposta pela morte física. Eles caminharam de mãos dadas por campos infinitos, onde o café nunca terminava
e o sol brilhava com a intensidade do amor divino. A providência havia completado o seu ciclo, unindo na eternidade o que a maldade dos homens tentara destruir na terra firme. O sacrifício de Maria fora recompensado com a alegria que não conhece fim, na morada onde todas as lágrimas são finalmente enxugadas. O Brasil, com suas cores e seus dramas, continua a ser palco de histórias como a de Maria, onde a fé é o único escudo contra a adversidade. Em cada vagão de quarta classe, em cada estrada de terra, há uma alma lutando por dignidade e por um lugar ao sol. Que a memória de Maria das Dores sirva de farol para esses navegantes, lembrando-lhes que Deus sempre tem um plano, mesmo no meio do caos. O trem da providência continua a sua marcha, e a próxima parada pode ser o início de um grande milagre. Vila Esperança brilha hoje como um símbolo de que a união faz a força e que a verdade liberta os oprimidos das garras dos poderosos latifundiários. As crianças correm pelos campos sem medo, sabendo que sua terra é sagrada e que seu futuro está garantido pelo trabalho honesto e pela fé. A cruz de Joaquim é agora um altar de agradecimento, onde as flores nunca murcham e o perfume da gratidão preenche o ar puro das serras mineiras. A vida venceu a morte, e a luz dissipou definitivamente as sombras do passado opressor. E assim, entre o apito do trem e o silêncio das montanhas, encerra-se o relato de uma mulher que ousou acreditar no impossível e que transformou o seu destino. Maria das Dores, a viúva de Minas, a governanta do Rio, a mãe de uma vila inteira, descansa agora no coração de seu povo amado. A sua história é o testemunho de que nada é em vão quando se caminha com Deus e se ama com total entrega. O trem da providência chegou ao seu destino final, deixando para trás um trilho de luz e muita esperança.